Oi, turma. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um protótipo de tela que vai ser feito utilizando as bibliotecas que eu mostrei anteriormente para acesso a dados e uma lib que permite fazer interface gráfica de aplicações eh, usando aqui o ambiente do Jupyter Notebook, também em Python. É uma biblioteca que a gente consegue fazer aplicações simples, que é o Penel, certo? Então, eu vou utilizar aqui o Penel, já fiz a instalação do Penel na minha máquina. E aqui, aqui tem duas conexões, né? Uma utilizando o, o PsychoPG e a outra conexão aqui utilizando SQL Alchemy, como eu mostrei para vocês anteriormente também. Então, eu vou fazer aqui as importações, vou abrir uma conexão para cada uma dessas libs, e no Panel eu vou utilizar uma extensão aqui que chama Tabulator, que ela permite que a gente construa algumas listagens, né, alguns componentes lá na nossa telinha de maneira mais agradável visualmente, tá? Ok, em que é que consiste, né, o Panel? O Panel, ele vai te proporcionar você criar os widgets da sua aplicação, né, programando aqui, você pode programar aqui no Jupyter Notebook. Então, a gente pode ver, definir as entradas de dados para nossa consulta a partir dos widgets do Panel. Nesse primeiro exemplo aqui, eu estou colocando, né, numa variável um widget nome, um, aqui do panel, né, um tipo de entrada que é uma entrada de texto. Então, o objeto aqui que ele chamou é text input, e aí esse objeto ele tem 4 parâmetros. O name, que é a label que vai aparecer na entrada do campo de texto, o value, que é o valor inicial, que vai aparecer na entrada do campo de texto. Então, inicialmente, o valor do nosso campo de texto é vazio, tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui essa string. O placeholder vai ser uma dica que vai estar lá no campo de texto, né? Que vai aparecer para o seu usuário. Então, eu coloquei digite o nome. E aqui com o disabled eu posso habilitar ou desabilitar esse widget. E como eu preciso habilitar, eu vou setar o disabled para falso. Então, eu vou fazer uma telinha bem simples, só para vocês verem como é que a gente pode, com a entrada de texto e o botão, fazer uma consulta. Eu vou declarar essa variável aqui, flag, tá? Para que quando o campo de filtro estiver em branco, eu possa utilizar na minha consulta a listagem, né, de todos os valores da tabela. Então, eu vou utilizar essa flag para eu identificar quando eu preenchi ou não aquele campo de filtro. E então eu vou criar aqui dois widgets, né? Essa entrada de texto e um botãozinho que eu vou chamar de consultar. Esse botãozinho consultar, ele a gente vai vincular a um determinado método, né, que vai fazer a consulta lá no banco de dados. Então, eu vou compilar aqui essa célula, né, e aqui eu estou definindo como é que é o botão, mas vou só mostrar para vocês como é que isso vai aparecer na tela.
Então, na tela vai aparecer assim, né? Vai aparecer o campo de texto, né? Aqui o digite o nome foi o placeholder que a gente colocou e consultar é o botãozinho lá que a gente definiu, certo? Bom, esse botão, né? Quando eu clico aqui, eu preciso definir o que é que ele vai fazer, né? Então, aqui eu ainda não defini o que é que vai ser feito aqui com esse botão, né? Então, a gente vai voltar aqui para célula mais acima, onde eu defino o que é que esse botão vai executar. Então, nesse exemplo aqui, né, a consulta vai pegar o data frame de retorno e essa flag vai ser usada para ignorar quando esse campo for nulo, né? E nesse caso, a gente vai considerar que a gente vai listar todos os casos. Então, vou fazer aqui a consulta agora, né, pelo nome. Aqui está CPF, que eu dei uma alteradinha aqui nesse código para simplificar, mas a gente vai fazer essa busca pelo nome, certo? Então, aqui eu vou definir um método que vai ser o on, consultar, e ele vai ficar dentro daquela estrutura de try except que eu mostrei para vocês, né? Então, a estrutura de try except, eu vou ter aqui no try a especificação da consulta, então a minha consulta vai ser select, né? Asterisco from pessoa, where, aí eu vou comparar aqui, né? Duas coisas. Ou o nome vai ser igual à entrada de texto que eu vou alterar, né? Que o usuário vai alterar. Ou se o usuário não entrar com esse valor para a busca, eu vou colocar aqui uma condição que vai ser sempre verdadeira, certo? A condição que vai ser sempre verdadeira é que o valor da entrada vai ser aqui igual à flag, né? Que a minha flag é vazio. Então, significa que o campo é vazio. Nesse caso, né, a gente vai fazer a busca, né? Vai retornar todas as linhas da tabela, beleza? Então, eu vou salvar aqui o resultado dessa consulta em um data frame e vou usar aqui o widget tabulator. O tabulator, ele vai ficar salvo aqui nessa variável que é table, ele vai fazer a tabulação do data frame, certo? E eu coloquei aqui só um parâmetrozinho do layout para que ele se ajuste, né? Essa tabelinha, o tamanho da tabela se ajuste aos meus dados e retorna aqui a tabela para o nível da aplicação que vai chamar aqui esse método. No except, a gente não conseguiu consultar, então eu vou retornar aqui um widget aqui de alerta, né, que vai aparecer que não foi possível consultar. Certo? Então, vejam que aqui eu estou retornando uma tabela, né? Então, eu vou definir aqui um método que vai ser o table creator, né? Que ele vai retornar o que eu vou mostrar lá na tela, né? O resultado. E isso vai depender de qual vai ser o botão que eu vou clicar. Como eu só tenho no momento esse botão consultar, então no meu table creator ele recebe esse parâmetro aqui de consultar. E se o meu botão for consultar, eu vou retornar o método onConsultar, que retorna, né, ou a tabela ou a mensagem de alerta. Né? Isso vai ser feito, né, através de uma tabela interativa, onde eu vou fazer a vinculação dessa tabela com o botão consultar,
certo? Desse método table creator com o botão consultar. Então, o botão consultar, que é a variável aqui, botão consultar, que eu defini lá em cima, ele está vinculado aqui a esse método table creator. O que é que significa? Significa que cada vez que eu clicar aqui no botão consultar, ele vai identificar aqui que esse if, né, foi o consultar, e ele vai retornar o resultado do método onConsultar. Mas aqui abaixo, a gente vai definir a estrutura, né, do layout da aplicação, que aqui está bem simplificada. Eu coloquei uma coluna que tem o nome, né, a entrada de texto, o botão consultar e a tabela interativa. Para que dentro de um serviço a gente possa exibir esses componentes, eu chamo aqui esse método servable. Ok, então aqui eu posso clicar no botão consultar. Preciso resetar aqui de novo, gente. Clico aqui no botão consultar e aí ele retorna o que tem. Se eu preencher todos, né? Se eu preencher aqui a entrada de texto, clico no botão consultar, ele vai retornar só o que tem de texto. Né? Clicar aqui novamente consultar, ele retorna todas as linhas. Para que a gente exporte isso aqui dentro de uma aplicação, eu vou utilizar esse comando no terminal, que é o panel serve. E aí eu coloco panel serve para ele fornecer, deixar, né, isso como um serviço. E aí eu coloco o nome do Jupyter Notebook que eu estou querendo subir como aplicação. Então, eu vou executar aqui, aí ele vai ficar executando aqui nesse link. Então, é localhost 5006. A gente pode ver aqui novamente, né, a estrutura bem simples dessa aplicação. Vou consultar aqui, retorna tudo. Né, posso preencher aqui Vitor Hugo e ele vai retornar só a linha que eu desejo. Mais uma vez, limpei e retorna tudo.